paz e a luz do Mestre Jesus permaneçam no coração de todos. Sempre é com muita alegria estarmos aqui, porque afinal de contas é um estudo para nós primeiro, porque os nossos ouvidos são os primeiros a ouvir. Então eu queria agradecer à casa por mais esta oportunidade de estudo da doutrina dos Espíritos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre nossas doenças na visão e a cura na casa espírita. Nossas doenças na visão espírita e a cura nas casas espíritas, tá? O que seria a doença? Que doença todo mundo tem, mas a gente faz um drama em cima da doença porque a gente quer ficar pior do que a gente já está, certo? Então, doença é um conjunto de sinais e sintomas específicos que afetam o ser vivo, alterando o seu estado normal de saúde. Então, doença é tudo aquilo que modifica enquanto eu estou bem. Qualquer coisinha que aparece a mais, e esses sintomas específicos, eles podem ser sempre externos, né? O nosso pensamento também influi nas nossas doenças. Então, quando a gente fica doente, a primeira coisa que a gente deveria pensar era agradecer, né? Porque a doença, através do sintoma, da atitude que eu tomar, a minha doença pode piorar ou melhorar. Então, a gente deveria agradecer a nossa doença. Por exemplo, Joana de Ângeles, ela diz que a doença é o resultado do desequilíbrio energético do corpo em relação à fragilidade emocional do espírito que o aciona. Se é tudo uma força de fora, então o nosso pensamento, aquilo que a gente capta no ar, a gente guarda para a gente e ajuda a pôr na doença, né? André Luiz, ele diz que assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual absorve elementos que lhe degradam com reflexos nas células materiais. Então, deu para perceber que corpo e mente auxiliam ou melhoram a nossa doença. Mas tem mais. No livro Mãos de Luz, essa autora ela é americana, Barbara Brennan, ela diz que a doença não é uma causa, é uma consequência proveniente das energias negativas que circulam em nossos organismos espiritual e mental. O controle das energias é feito através dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Por isso, portanto, possuímos energias que nos causam doença porque somos indisciplinados mentalmente e emocionalmente. Será que a gente é assim mesmo? Será que, né? De vez em quando a gente tem uma gripe e a gente pensa que está com uma pneumonia, né? Porque a gente gosta sempre do mais. A gente aprendeu que mais é melhor. E não é, né? Se a gente tiver uma gripe, cuidar dessa gripe, bebendo água, descansando, repousando, tomando a medicação, a gente vai curar logo dessa gripe. Mas a gente cria na nossa mente aquele pensamento assim, só uma gripe não, né? Vamos ter mais alguma coisa, porque assim todo mundo fica com pena, né? E aí o nosso pensamento judia. Quer uma pneumonia? Então vamos ter uma pneumonia. Então tudo aquilo que a gente pensa, a gente transforma para o nosso organismo. E a gente aprende isso aqui na casa espírita. Todas as reuniões a gente fala. Vamos vibrar, vamos ter pensamentos positivos, né? Vamos melhorar a nossa elevação, vamos melhorar a nossa sintonia. Por quê? Porque a conduta moral e mental dos homens, quando cultiva as emoções de irritabilidade, ódio, ciúme, rancor, tudo isso vai impregnando o nosso organismo, o nosso sistema nervoso, e aí nós vamos bloqueando aquelas células que vão produzir células boas para melhorar as nossas enfermidades. Ontem nós tivemos a palestra da doutora Carla, ela falou sobre o câncer, e ela falou exatamente isso. Nós temos energias,
dentro do nosso corpo, que elas estão lá paradinhas. Vai depender de nós acionar ou não, né? Mas normalmente o que a gente faz? A gente deleta, a gente aciona sempre a parte negativa, né? Então nós precisamos confiar nos nossos pensamentos, nós precisamos melhorar os nossos pensamentos. A doença, ela vem por algum motivo. Se a gente parar e analisar por que a gente está doente, de repente é porque a gente está judiando do nosso corpo, a gente está numa vida muito atribulada, né? E a gente precisa pôr o pé no freio. E aí o que acontece? Não só a espiritualidade trabalha para isso, mas como o nosso organismo reconhece isso. Opa, 220 não, vamos para o 110 agora. Né? Então, nós precisamos melhorar os nossos pensamentos, melhorar a nossa alimentação, cuidar do nosso corpo, porque tudo isso aqui é emprestado. A gente é um espírito de luz, mas a gente esquece disso. A gente gosta de ser um espírito assim das trevas, certo? Nós sabemos que o ser humano, ele tem o espírito, o perispírito e o corpo. Então, o espírito, ele é eterno, ele é imutável, né? O nosso perispírito, ele guarda tudo aquilo que a gente já fez nesta vida e em outras encarnações. Se a gente foi bonzinho, está guardado lá, mas se a gente foi ruim, também está. Se em outras encarnações eu judiei demais do meu corpo, eu tive pensamentos perversos, né? Guardei todas essas energias negativas, quando eu for adquirir o corpo físico, está lá guardado, está registrado. Uma vez eu fiz uma palestra aqui para vocês e falei assim, quando a gente vem lá do plano espiritual, a gente vem com uma mala, né? Naquela malinha vem as coisas boas e as coisas ruins que a gente planejou para esta encarnação. Só que graças a Deus a malinha é invisível, né? Quando a gente chega aqui, a gente esquece da malinha. A gente não lembra de tudo aquilo que a gente vai ter, e muito menos das doenças que a gente vai ter. Porque ninguém tem uma doença que não consiga suportar. Porque Deus é justo, Ele é Pai. Ele não vai dar aquilo que a gente não consegue. Porque mesmo quando a gente está preparando a malinha lá, Ele fala assim, não. Essa doença você não vai ter porque você não vai aguentar, não está preparado não. Não pensa que vai se livrar nessa encarnação, tem mais umas 3 para você. Então, fica gravado o nosso perispírito, aí a gente adquire esse corpinho lindinho, bonitinho e judia, né? Não come bem, não dorme bem, abusa de alguns vícios. A gente sabe que tudo isso faz mal, sabe ou não sabe? Não ouvi, é uma pergunta. Sabe? A gente sabe, mas o que a gente faz? Tudo bem, vou beber socialmente, vou comer socialmente, vou experimentar para ver que reação que dá, entendeu? Então, nós mesmos somos o culpado das nossas doenças, mas a gente não assume isso. Por exemplo, a gente pega uma gripe, agora a gente está na moda, H1N1. Aí a gente pega esse vírus, ele está no ar. A gente sabe, e os médicos também sabem, que isso depende da nossa higiene. Tudo bem, né? Para que lavar a mão toda hora? Não precisa, né? E vai. O que acontece? Ele está no ar, a minha mão está suja, coça o olho, põe na boca, já era, H1N1. Só que aí a gente, em vez de ir ao médico, né? Porque o médico foi feito para isso, o médico está aí para examinar. Não, a gente toma uma aspirina, 2, 3, não deu? Toma Tilenol. Então, a gente começa a se automedicar. E, às vezes, o nosso organismo ele não está preparado para isso, porque de um resfriado vira uma coisa mais grave. E a gente não cuida. Aí, quando a gente chega no médico, toma uma bronca, fica internado, vai para a UTI, né? E, de repente, o que acontece? Desencarna. De quem foi a culpa? Nossa. Porque nós cometemos todos os erros que não deveríamos. Certo? Na visão espírita, nós temos a classificação das doenças. Nós temos as doenças físicas. Doenças físicas, essas daí que a gente adquire todo dia.
né? Excesso de alimentação, comer é ótimo. Um Big Mac 3 vezes por semana, melhor ainda. Está errado, né? Beber só socialmente 3 garrafas de vinho. Isso é socialmente? Claro que não. Vira vício. Depois que vira vício, a gente quer cada vez mais, né? Fumar, a gente sabe que também é ruim. Fazer exercício é ótimo. 5 vezes na academia, 5 horas por dia, morreu. Porque o coração não aguenta. Então, tudo que a gente faz em excesso é ruim, né? A gente tem que fazer de acordo com aquilo que a gente aguenta. Aí eu olho para minha amiga e falo assim, mas ela vai, ela faz, mas eu não sou ela. Cada um tem o seu ritmo, o seu organismo e a sua malinha. Lembra da sua malinha? Está lá na sua malinha. Perdeu ela em algum lugar, azar seu, né? Então, tudo que é excesso é ruim. E como eu tinha falado, os vírus, as bactérias, os micro-organismos, eles estão no ar. Aí fala assim, ai, mas a epidemia lá que está dando agora do H1N1 é culpa do governo. É mesmo? A mão é de quem? É sua. Quem que tem que lavar a mão? Você. E aí a gente fala assim, ai, mas a saúde pública é péssima. Então cuida para você não ter que ir no PS. Vocês já foram no PS essa semana? Eu tive que ir. Terror. Porque assim, metade de máscara, metade sem máscara, o próprio enfermeiro não sabe o que ele faz. Então, a gripe está no ar. O que eu fui fazer lá? Eu tinha que fazer uma radiografia. Me mandaram entrar naquela sala. Falei pro cara, é aqui mesmo que eu vou ter que fazer? Não, dá a volta e entra pelo outro portão. Mais do que depressa eu saí de lá. Se eu não preciso, para que eu vou visitar um doente? Fica em casa, ora por ele, é melhor. Não contamina, oração não contamina, pensamento não contamina. Só se a gente começar a pensar bobagem, aí contamina. Então, as doenças físicas, a gente cuida. É nossa obrigação, nossa. Não põe a culpa em ninguém, não. Mas a gente pode ter algumas doenças também atraídas ou simbióticas. Essa daqui é típica de todos nós. Já falei no começo. Para sofrer a gente não precisa muito. A gente adora, né? Então, a gente mantém o nosso padrão para baixo, né? Fica sofrendo, fica querendo sempre mais, e atrai o quê? Olha que legal. Só coisinha ruim, né? Porque se a gente tivesse, ó, a nossa aura, ela nos protege. Se eu começar a sentir que meu padrão vibratório está caindo, eu vou fazer uma prece. É a coisa mais simples, a gente aprende aqui na casa. Todo dia a gente fala isso. Vamos fazer a prece do Pai Nosso. Para quê? Para elevar o nosso padrão vibratório, pedir a proteção da cúpula protetora que se mata, né? Para estar aqui todo dia protegendo a gente. E a gente, nada. Então a gente precisa tomar cuidado com os nossos pensamentos, o nosso padrão vibratório. Tudo bem, né? A gente não é de ferro, a gente ainda tem mais umas 300 encarnações. Mas vamos começar já. A gente não vem aqui toda quinta-feira? Eu venho todo dia. Se eu não aprender, vou ficar aqui fazer palestra. Né? Estou devendo demais já. Minha malinha é grande. Aí nós entramos nas doenças espirituais. Por que será que a gente adquire uma doença espiritual? Primeiro, porque a gente pegou uma doença simples, pediu para os caras falar assim, ó, manda baixar minha energia aí que agora vou me juntar com um monte de amiguinhos que estão inferiores. Aí eles vão retirar todas as minhas energias benéficas, porque eu estou deixando, eu estou com o meu padrão vibratório baixo, e aí eu deixo eles penetrarem. Entra tudo. Tudo que vier, ó, não estou com nenhuma proteção ali. Como tudo errado, bebo tudo errado, faço exercício, faço tudo que não devia. E ainda penso também no que não devia. Então, juntou a fome e a vontade de comer, ó, vai dar isso aí. Vai dar as doenças espirituais. E aí a gente tem tudo. Dói desde o dedinho lá do pé até o último fio de cabelo. A gente pensa que vai morrer, mas a gente não morre, porque na nossa malinha tem um contrato. Só vai desencarnar quando tiver 90 anos.
E não adianta. Às vezes a gente judia tanto do nosso organismo, que eles falam assim, pera um pouquinho, né? O corpinho lá não precisava de tudo isso, então vamos tirar daqui já e resolver o problema. Só que, né, se a gente tinha lá os 90 anos para a gente cumprir tudo aquilo que a gente tinha prometido na nossa malinha, se preocupa não, que a gente vai para o final da fila e volta e ganha mais esse tempo que a gente não cumpriu. Tá? A fila é grande, gente, é melhor a gente resolver aqui agora. Porque senão o fim da fila está longe. O tempo lá é diferente do tempo daqui. E aí a gente vai juntar todas aquelas doenças que estão na nossa mala programada e mais aquelas que a gente já conseguiu adquirir agora. Porque fala a verdade, quem que não gosta de McDonald's? Todo mundo. Quem que não toma cerveja? Todo mundo. A gente faz assim, socialmente. Tudo bem. Só que a gente sabe que essas coisas fazem mal e a gente adquire essas doenças. Mas tem uma salvação. A doutrina espírita, ela não condena a medicina. Muito pelo contrário. Deus é bom e justo que Ele fez o médico e o remédio. Certo? Mas a gente comete aqueles erros, né? A gente toma remédio por conta própria e depois a gente procura o médico. Aí chega lá no médico, o médico não descobre o que a gente tem. Por quê? Porque a gente está com excesso de medicação, o padrão vibratório baixo e já se contaminou de todos aqueles espíritos ruins que estão por aí. Então ele não acha nada na gente. Aí ele fala assim disfarçadamente, procura um centro espírita, vai se benzer. É ou não é? Quem já não ouviu essa palavra? Verdade. Então, a medicina, ela anda junto com a ciência, né? Então, nós temos doenças, Deus criou só a gente? Não, Ele criou o cientista, né? Ele criou o pesquisador. Então, Ele não proibiu que a gente procurasse um médico, que tivesse um especialista, que fizesse tudo pra gente. Mas é que a gente é teimoso. A casa espírita, a gente chega aqui na luz divina, 7 horas da manhã, fica lá no portão esperando abrir o portão. E pensando em um monte de besteira. Porque a minha doença não vai sarar, porque eles não vão conseguir me cuidar, porque eles... tudo errado. A primeira coisa, a gente vem para a casa espírita. Olha quanta coisa que a gente recebe na casa espírita, e muitas dessas coisas a gente pode fazer em casa. Primeira delas é mudar o nosso pensamento. Apertou, faz uma prece, faz uma oração. Mesmo que a oração seja mecânica, não interessa, pega o evangelho, abre ele, lê. Escuta o que eles estão te falando. Porque no meio daquilo que você está lendo, sempre tem a resposta para o seu problema. Mas é que a gente é cego, surdo e mudo. A gente não ouve. Aí a gente veio para a casa espírita. Foi lá, fomos para o atendimento fraterno. Chora, desespera. O médium está falando um monte de coisa para você, mas você não está prestando atenção. Você está prestando atenção no seu problema. Tudo bem. Os espíritos, eles estão trabalhando ali com a gente. Aí eles encaminham a gente para um tratamento espiritual, que é o passe. O passe é uma troca de energia. Muitos de nós que frequentamos a casa, a gente não sabe o que é. Mas, graças a Deus, a gente vai ter mais 2 palestras e elas vão contar todo o segredo para vocês. Eu não vou contar hoje, vocês vão ter que voltar na próxima semana, tá? Porque a minha malinha estava escrito assim, um pouquinho de ser chata. Né? Aí a gente vem aqui e faz o tratamento de passe. É uma troca de energia. Existem vários passes, vários tratamentos na nossa casa. Cada casa espírita tem um tipo de tratamento. Tem casas espíritas que tem cirurgia espiritual, né? Tem um tipo de passe diferente. Tem casas espíritas que não tem essa reunião aberta que a gente tem. Tem outro tipo. Mas a gente vai falar da nossa casa, da luz divina, né? Aí não deu resultado o passe, aí eu peço um bilhetinho que tem na casa, que chama radiação à distância. Então, tem uma equipe que fica lá preparada, lendo os bilhetinhos de vocês, e elas vão trabalhar. Uma vez por semana a gente se reúne e faz esse tratamento à distância. A gente manda vibrações para vocês.
Vocês pensam que não ajuda? Ontem a doutora Carla falou assim, que Deus só ouve mãe, né? Porque mãe pede para tudo quanto é filho, mesmo os que não são dela. Mas Deus ouve todo mundo. É só a gente pedir que Ele escuta. Mas pedir com fé também, né? Tem que confiar naquilo que quer. Porque fala assim, eu quero sarar, mas continua fazendo coisa errada, não dá certo. Certo? Na casa espírita, nós temos as reuniões. Por exemplo, hoje a gente está aqui conversando, né? Elas ainda não fizeram a leitura, não fizeram as vibrações, mas vocês não imaginam como o plano espiritual está trabalhando. Aí a gente fala assim, não vou lá hoje não, porque tem palestra. Tem nada, os espíritos estão aqui trabalhando também. Eles sabem. Porque todo mundo tem problema, eles estão tentando resolver. E a gente escutando, pode ser que ajude mais, né, a gente prestar atenção no porquê que a gente tem problema. Estudar o Espiritismo, não, aí já é demais. E na casa espírita, tomar paz, escutar ela falando em estudar, não dá. Dá sim. Porque estudar, a gente vai descobrir um monte de problemas que a gente traz na nossa malinha e que a gente podia ter resolvido antes. Então, estudar é importante. Água fluidificada. A gente traz a garrafinha, né? E tem um momento que a irmã vai pedir a fluidificação da água. A gente pode fazer isso em casa. Sabe como? Faz o evangelho no lar. Pega o evangelho, põe a sua garrafinha, a sua jarra de água. Lê a mensagem. Agradece a Deus por aquele momento. Pede para os espíritos. Porque na casa da gente tem espírito bom também. Tem uns espíritos meio de porco, alguma coisa assim, mas espírito bom também tem. Então, pede para os espíritos bons que estão lá, para ele fluidificar a sua água. Porque tem gente que vem aqui, vai lá no bazar e fala assim, essa água está cheia de bolinha porque está fluidificada, tá? Não. As energias da casa são boas, então elas vão transbordando. A gente faz em casa. Põe o evangelho lá, pede com fé, confia. Não vai dar para ir na luz divina hoje, vou fazer em casa hoje. Então, tenha a sua aguinha fluidificada, preces, mensagens. A casa, você vai tomar passe, a casa te dá uma mensagem, leia aquela mensagem. Às vezes a sua resposta está ali. Então, na casa espírita a gente tem tudo isso. E mais algumas coisas que a gente pode fazer em casa. Quem que não pode ler? A gente lê tanta porcaria, assiste tanta porcaria. Lê um livro. As casas espíritas, elas estão de braços abertos para a gente estar lá. Mas depende de quem? De nós. Né? Só nós. Então, olha aqui, ó. Que Jesus possa interceder por nós junto ao Pai. Para que possamos receber o que for da vontade dEle. Né? Mas de acordo com o nosso merecimento. Ontem mesmo a doutora Carla falou assim, às vezes a pessoa vem aqui, faz um monte de tratamento e desencarna depois. Será que isso foi ruim? Não. Porque o espírito dela foi preparado para essa desencarnação. Porque a gente sabe que do lado de lá não é baile não. Né? A gente não vai para o nosso lar. A gente vai dar uma passadinha no umbral, vai ficar lá não sei quantos anos, depois a gente dá uma subidinha. Né? Então, é isso aí, ó. É só pensando nele, pedindo a ele, que a gente vai se curar de todos os nossos males e se livrar da nossa mania. Que a paz de Jesus permaneça no coração de vocês.